E já estão aqui no nosso telão a Basília Rodrigues e o Igor Gadelha, nossos analistas que vão nos ajudar a entender os novos capítulos da CPI da Covid. Gadelha, eu queria pegar o gancho de algo que a Caroline Rosito disse que me parece importante. Do ponto de vista prático, faz muito pouca diferença se a CPI começa a funcionar na quinta-feira ou na terça-feira da semana seguinte. Ela não vai servir para estancar o número de mortos, então 4, 5 dias a mais ou a menos não fazem diferença. Mas podem fazer diferença nesse processo de escolha de quem serão os principais integrantes da CPI, né? O governo rejeita alguns indicados pelos senadores, o senador Renan Calheiros na relatoria, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues na vice-presidência da CPI. Tanto é que eles, como a Carol lembrou, não gostaram desse adiamento. O governo vai aproveitar esses dias a mais para tentar forçar a mão e, eventualmente, tentar facilitar, possibilitar a troca de alguns desses nomes que não lhe são favoráveis por outros mais simpáticos em posições chaves da comissão, Gadelha? Bom dia, Colombo. Bom dia, Luciana, Basília, Elisa e a todos que acompanham aqui o Novo Dia. Olha, Colombo, ontem eu conversei ali com várias lideranças governistas e vários integrantes da CPI e me parece que já está dado ali o cenário de que o senador Omar Aziz vai ser eleito presidente da CPI e vai escolher o senador Renan Calheiros para ser o relator. Segundo os parlamentares, os senadores da oposição independentes, o compromisso de Omar Aziz é esse e o próprio Omar Aziz me disse que vai honrar esse compromisso assumido ali com os senadores da oposição independentes para a sua eleição. O Omar Aziz ele vai ser eleito ali pelo voto secreto, mas ele diz já contar com 8 votos dos 11 membros da CPI. Ele conta, inclusive, Colombo, ele disse para mim que já conta, inclusive, com o voto do senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do Progressistas e um dos parlamentares mais próximos do Palácio do Planalto, e ele promete sim honrar esse compromisso. O governo, Colombo, já viu que não terá maioria ali na CPI e agora corre ali para tentar evitar derrotas maiores. Ontem eu conversei com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e ele me disse que diante do cenário da CPI, ele tem defendido, ele passou a defender agora, por exemplo, que seja respeitada a proporcionalidade na escolha desses cargos mais importantes da CPI. Segundo Fernando Bezerra, ele tem defendido que a maior bancada, que é a do MDB, partido dele, indique o relator e que a segunda maior bancada, que é a do PSD, de Omar Aziz, indique o presidente da CPI. Em outras palavras, o governo viu que não teria maioria e agora aí busca uma composição com todos esses parlamentares, principalmente os independentes, para evitar uma derrota, assim, ou derrotas, ou azedar de vez o clima no futuro da CPI. Vou pedir a Basília Rodrigues, inclusive, uma resposta bem didática para nós aqui, cidadãos, nós mortais, entendermos por que há essa articulação toda em torno da vice-presidência, da presidência e da relatoria da CPI. Qual é o peso disso, Basília Rodrigues? Pois é, são cargos, Luciana, Elisa, Colombo, meu amigo Igor, são cargos determinantes, os que ditam os rumos desta comissão, que todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como vai terminar. São muitos os alvos, E quem se propõe a investigar tudo e todos, no fim das contas, pode não investigar nada ou dando tiros aí onde não esperava. Quem está correndo para conseguir sentar na cadeira de presidente da comissão e disputando aí o favoritismo com o senador Omar Aziz, é o senador Eduardo Girão, ele que é do Podemos e propôs a ampliação do escopo, do nível de alcance aí dessa comissão para que autoridades, os atos das autoridades das 3 esferas de poder possam ser responsabilizados. Ontem à noite, Eduardo Girão entregou o seu pedido oficial de candidatura para ser presidente da CPI da Covid-19 ao presidente aqui da casa, Rodrigo Pacheco, em que ele afirma que não haverá blindagem de ninguém, que este é um momento importante em que o Senado poderá mostrar todo o seu protagonismo no combate à Covid-19 e também no apontamento de quem são os responsáveis pela má gestão da crise. E esta é a nova roupagem de Girão. Ele, que é mais alinhado ao Palácio do Planalto do que Omar Aziz, tem afirmado que é independente
presidente também não é governista, tem rejeitado esse rótulo de time do governo. Um bastidor que a gente traz para vocês agora de manhã é que Omar Aziz está aí numa intensa campanha para poder ocupar este posto, ligando para os senadores. Ele ontem conversou com o senador Renan Calheiros, que está pleiteando a vaga de relator da CPI, ou seja, até mesmo tentando firmar aí um pacto para que Renan, como integrante da maior bancada aqui do Senado Federal, do MDB, permaneça na condição de relator, mas tendo como presidente da comissão Eduardo Girão e não Omar Aziz. Este tempo a mais, estava tudo certo para a instalação agora na quinta-feira, a despeito de um feriado no meio do caminho. Este tempo a mais vai ser usado mesmo, esticando aí as articulações para a composição da comissão, que tem aí no seu bojo 11 integrantes titulares, mas também quanto ao plano de ação. Quais vão ser os primeiros passos desta comissão? Quem vão ser as pessoas, autoridades, especialistas ouvidos? Ontem mesmo, o senador Alessandro Vieira, que havia sido escolhido por seus pares, aí num consenso, ele que já foi delegado da Polícia Federal, como aquele que apresentaria o plano, ditaria um primeiro passo do cronograma da CPI. No entanto, quem ele escolheu para ser ouvido não agradou a composição desta comissão, inclusive ao próprio candidato à presidência da CPI, Omar Aziz. Para ele, não pode ouvir o ministro da Economia, ministros que não tenham relação com a área da saúde. Eduardo Girão, que está nesta disputa para o comando da CPI, está se apresentando aí como alguém mais flexível, inclusive para acatar, receber essas sugestões de outros senadores para que ministros que não tenham nada a ver com a saúde também venham aqui prestar esclarecimentos.